Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Student Body. Fique atento a spoilers. O filme começa à noite no campus da escola. Está escuro e parece não haver ninguém por perto. Quando o dia começa e um novo dia começa, Jane está a caminho da escola. Os corredores estão ocupados. Outros alunos colocam suas coisas em seus armários e se preparam para o dia seguinte. Suas amigas estão andando pelo corredor e Merritt vem falar com Jane para fofocar sobre outra aluna e depois critica sua aparência. Na aula, todos recebem os resultados dos testes. Jane é a única com nota excepcional. Merritt pergunta ao professor, Sr. Auspach, quando será retomada. Ele estabelece um problema e apenas Jane é capaz de resolvê-lo. O resto de seus colegas de classe fica surpreso, mas o Sr. Auspach diz que isso prova que nenhuma repetição é necessária e o resto da classe reclama. Ele continua com a aula conforme planejado. Durante o recreio, vemos que câmeras de segurança estão sendo instaladas. Jane é abordada pelo Sr. Auspach, que a parabeniza por seu trabalho. Ele diz a ela que ela não deveria se envergonhar de seus talentos. Merritt está assistindo e depois pergunta a Jane se ela gosta dele. Jane nega e Merritt diz a ela para dizer a ele para parar. Ela pede a Jane que use sua influência para fazê-lo refazer a aula e diz a ela que sua mãe ficará brava com ela se ela não entrar em Princeton. Jane concorda em tentar. Na aula de ginástica, os alunos estão fazendo testes para o cargo de mascote. Eric não consegue nem fazer uma puxada e é ridicularizado pela professora, Sra. Rakowski. Ao longo do dia, Jane insiste que ela realmente não leu ou estudou, mas todos os seus amigos estão com raiva dela. Um cara chamado Ellis quer parar de falar sobre isso e, em vez disso, sugere que eles falem sobre invadir o estoque de uísque da Sra. Rakowski na noite de sexta-feira. Jane pergunta e as novas câmeras? Enquanto eles pensam em evitá-los, Jane diz que eles podem ser hackeados. Os alunos são lembrados de que alguns clubes estão cancelados esta tarde para a instalação da câmera e também que o novo portão de segurança estará ativo nos próximos 20 minutos. Jane entra na sala de aula do Sr. Auspach. Ela ri de um mascote na mesa antes que ele apareça de repente. Ela pergunta sobre a retomada. Ele pergunta quanto ela estudou para a prova. Ele sugere que ela não estudou nada e acha que tem medo do que os colegas pensam dela. Ele agarra a bolsa dela e o estacionário cai. Ele verifica o caderno dela e descobre que ela acabou de rabiscar dentro e isso prova seu ponto. Ele diz a ela que é patético que ela saia com os outros apenas para fazê-los gostar dela. Ele diz a ela que ela tem um dom e não deve ousar jogá-lo fora. Ela sai da sala de aula em pânico e sai da escola visivelmente abalada e chateada. Ela liga para Merritt. No dia seguinte, Jane estava dormindo debaixo de uma árvore antes de chegar à escola. Falando com Merritt, ela pergunta se ela acha que ele fará algo a respeito. Eles falam com o diretor e Jane conta a ele que o Sr. Auspach se aproximou dela e ficou com raiva. Ela diz que ele estendeu a mão para ela e a sacudiu. O diretor tenta desculpar o comportamento e Merritt intervém para apoiar sua amiga, ameaçando contar aos governadores. O Sr. Auspach é dispensado da escola. Durante o jogo de futebol feminino, há um anúncio de um vidro temperado que a mascote, Anvil tenta quebrar. Ele sobrevive ao martelo e Eric zomba de Brody, o cara com a roupa do mascote. Jane ainda está preocupada que algo mais possa acontecer, mas Merritt garante a ela que tudo ficará bem. Quando o jogo termina, Jane fica paranoica porque o cara com a fantasia de mascote é o Sr. Auspach, mas ele remove a cabeça para revelar que é Brody. Ele então discute com Nadia, que ele empurra para o chão. Eric corre para ajudar, mas leva um soco no rosto. Naquela noite, os amigos invadem o prédio da escola e eles vão ao escritório da Sra. Rakowski e procuram por seu uísque, enquanto Jane vai ao escritório de segurança para hackear o sistema de câmeras. Ao olhar embaixo da mesa, ela não percebe uma figura sombria nos corredores. Ela desliga as câmeras. Eric encontra o diário de Rakowski e o lê, descobrindo que ela realmente os odeia. De repente, Nadia assusta a todos apagando as luzes. As luzes se acendem quando Ellis consegue abrir o armário e encontra uma garrafa de uísque e copos de plástico. Eles são acompanhados por uma nota que diz um para mim, um para você, amo Brody, dando a entender que Brody subornou Rakowski para a posição de mascote. Jane se junta a eles e todos jogam beer pong, ficam bêbados e dançam.
A conversa de bêbados termina com eles falando sobre o preço mais baixo que pagariam para matar alguém. Merritt odeia a mãe e diz $20.000. Elise diz que o presidente como ninguém deveria ser capaz de dizer a outras pessoas como viver. Jane acha que sempre há uma solução pacífica, mas Nadia diz a ela que certamente ela mataria alguém se fizesse o suficiente para machucá-la. Jane diz que não, pois odiaria sentir culpa. Nadia pergunta por que ela se sente culpada e pensa que está guardando um segredo. Alguns deles vão nadar e Jane pergunta a Merritt por que ela não impediu Nadia de interrogar. Merritt diz que já resolveu um problema para ela e Jane diz que ela parece sua mãe. Merritt conta a Elise que os pais agrediu Jane e eles o demitiram, razão pela qual tiveram um professor substituto a semana toda. Ela sugere que Jane não vai querer ficar com ele por muito tempo por causa disso. Ele a acusa de ser uma péssima amiga e ela sai furiosa. Nadia e Eric estão ficando amigos na piscina, mas quando ela vai beijá-lo, ele vomita. Ele vai para o vestiário para passar mal de novo. Enquanto sua cabeça está no vaso sanitário, alguém se aproxima com a fantasia de Anvil e o acerta na cabeça. Mais tarde, Nadia vai ver como ele está e encontra seu corpo no chão. Ela grita. Jane percebe que sua tornozeleira está faltando e quer verificar na piscina. Merritt quer ir embora agora antes que ela tenha problemas com sua mãe. Elise diz a Jane que Merritt contou a ele o que aconteceu e ele lamenta que tenha acontecido com ela. Merritt vai encontrar Nadia e a descobre chorando no corredor. Os outros se juntam a ela e Elise encontra o corpo de Eric. Elise diz que eles deveriam ir embora, mas Nadia está histérica e se recusa a ir embora sem Eric. Jane tenta acionar um alarme de incêndio, mas não funciona. Todos tentam sair, mas a porta está trancada. Nadia tem certeza de que tudo isso é plano de Brody e tenta quebrar a janela, mas o vidro temperado resiste aos golpes. Não há Wi-Fi nem sinal e as linhas terrestres estão desligadas, mas Elise sugere escalar pelas aberturas. Ele e Nadia começam uma discussão que Merritt tem que terminar. Nadia decide ir encontrar Brody e bagunçá-lo, mas Jane sugere que eles esperem até de manhã a chegada dos zeladores. Ela também diz a eles que desligou as câmeras por 12 horas. Merritt diz que se ela encontrar uma porta aberta, ela irá direto para casa. Eles começam a procurar uma saída. Na cozinha, Nadia vê uma silhueta e vai investigar, mas é apenas um cabide. Elise pergunta se for Rakowski e não Brody. Ele lembra que Eric encontrou o diário dela que dizia algumas coisas estranhas sobre eles, mas Nadia tem certeza de que é Brody. Jane verifica seu armário e encontra uma nota que diz tome nota desta vez. Ela se junta aos outros e eles revistam o teatro. Jane mostra o bilhete a Merritt e diz a ela que acha que é aos pais. Merritt diz que não se importa e só quer sair de lá. Os quatro amigos caminham juntos pelo corredor quando de repente uma música começa a tocar no sistema de alto-falantes. Nadia chama Brody para parar de ser um psicopata, mas de repente Anvil aparece atrás de todos eles. Alguns portões de segurança começam a cair e eles correm para passar do outro lado. Nadia se detém deliberadamente e vai enfrentar Anvil. Ela o acusa de matar Eric e ele gira a marreta e a mata. Merritt torceu o tornozelo e Elise e Jane precisam ajudá-la a andar. Eles entram em uma sala de aula e tentam se barricar lá dentro. Enquanto Jane e Merritt conversam, Elise começa a chorar. Jane tenta distrair Merritt das coisas falando sobre um acampamento que eles fizeram. Merritt diz a ela para parar, então ela vai embora. Ela entra em um quarto escuro e é acompanhada por Elise. Há fotos deles penduradas ali e atrás deles, Anvil se aproxima. Quando ele se prepara para um beijo, Anvil o acerta na cabeça e o mata. Anvil chama o nome dela e ela o esfaqueia com uma chave de fenda. Ela corre de volta para Merritt e limpa a barricada para que eles possam escapar. Eles são perseguidos por Anvil. Eles chegam à biblioteca onde Merritt pergunta o que aconteceu com Elise. Merritt diz a ela que tudo isso é culpa dela por agir de forma tão impotente com os pais. Ela diz que Jane amou até que ele chegou muito perto. Ela teve que salvar o dia, embora parecesse a pessoa má. Ela acusa Jane de roubar Elise, o único cara de quem ela gostou, embora a protegesse e a defendesse. Sua mãe pergunta por que Merritt não pode ser mais como Jane. Merritt diz a ela que nada sobre Jane é melhor do que ela é apenas pequena e patética. Jane a empurra e Merritt cai da varanda e cai em uma mesa abaixo. Jane volta para o corredor e volta para o quarto do Sr. Auspash. Ele está sentado à mesa e ela pergunta o que ele quer. Ele diz a ela que achou que a última conversa foi o suficiente,
mas ela precisava de algo mais, então foi isso que ele deu a ela. Ele pergunta como ela se sentiu quando empurrou Merrick. Ela era capaz de fazer isso antes? Todos os seus amigos a seguraram e ela sobreviveu a todos eles e agora está livre deles porque é especial. Ele vai até sua mesa e pega um lápis que ela deixou cair. Ele diz a ela que o devolverá se ela o agradecer por ensiná-la a se tornar uma mulher. Ela caminha até ele e pega o lápis. Ela diz a ele que aprendeu que não é patética e o ataca com o lápis. Ela tenta pegar as chaves dele e ele a fere na perna com o lápis. Ela tropeça e chega à porta da frente. Ela tenta as chaves e finalmente encontra a chave certa e foge porta fora. Seu telefone recebe sinal do lado de fora e ela tenta fazer uma ligação, mas aos pais já pega e quebra seu telefone. Ela consegue escapar novamente e ele a persegue por entre as árvores. Ela sobe em uma árvore e se agarra a um galho. Ela pode ouvi-lo chegando e quando ele passa, ela cai da árvore e cai em cima dele. Ela pega a marreta e o mata com ela. No dia seguinte, Brody acorda em seu carro. Em seu espelho, ele percebe uma Jane manchada de sangue andando pela rua arrastando a marreta.